Olá, eu sou o Carlos Aros e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Este é o Futuro Inteligente com a Deloitte e a AWS. Mais um episódio e hoje a gente vai falar sobre GenAI aplicado à indústria de Energy, Resources e Industrials. A gente vai discutir perspectivas, falar sobre o contexto atual, tratar desse tema aplicado a alguns setores, falar bastante, a gente já veio destacando para outras áreas, mas sobre essa parceria entre AWS e Deloitte, Deloitte e AWS, e como dessa parceria e desse olhar atento para o mercado, nascem soluções endereçadas para os mais diferentes perfis de empresas e de mercados. Comigo, aqui hoje, está um trio. E neste trio eu tenho a Patrícia Muricy, sócia líder para a indústria de Energy, Resources e Industrials da Deloitte. Patrícia, obrigado por estar aqui comigo. Prazer. O Tim Wiesel, acertei? Mais ou menos. Certo. Mais ou menos? Mais ou muito menos. bom. Sócio líder de Artificial Intelligence and Data na Deloitte Brasil. Obrigado também, Tim. Obrigado pelo convite. E o Rafael Soares, que é diretor de vendas para Power and Utilities na AWS. Você também, querido. Obrigado. Obrigado a você, Aros. Obrigado à equipe aqui. Bom, vamos falar um pouquinho sobre inovação, falar sobre algumas soluções que vocês colocaram para rodar aí, com base nesse aprendizado já de bastante tempo sobre desafios, sobre mercado. Mas eu queria, para a gente fazer aquele momento de base zero, a gente fazer uma fotografia do que a gente está assistindo. A gente tem, talvez no caso do setor de energia especificamente, discussões bem acaloradas acontecendo em perspectivas nos mais diferentes contextos, né? Desde tecnológicas, passando por desafios regulatórios, mudanças em andamento, algumas agendas que acabaram sendo incorporadas pelo setor porque ele precisava se conectar com esse momento. E aí eu queria ouvir de vocês um pouquinho do que a gente está vivendo agora em termos de desafios, o nosso contexto ali em linhas gerais. Eu queria começar contigo. Tá bom. Bom, falando um pouquinho mais dos desafios de modo geral, mas também do setor. O setor, principalmente, como ele né? vem lidando com essas questões. Que quase todas as empresas começaram num processo de democratizar, né? Então, tornar a IA mais possível e mais palpável e mais acessível a todo mundo. Por vezes sacrificando alguma coisa ali de governança, né? Então, o que a gente vê, principalmente nos nossos clientes, é uma série de soluções sendo desenvolvidas, mas não necessariamente com um planejamento estratégico e você ter uma visão ali do que vai ser o final daquilo, né? Você tem várias soluções extremamente bacanas e histórias muito legais para contar. Histórias que não são só no back-office, né? Então, a gente tem trabalhado muito na operação. Então, como é que eu melhoro a produtividade de uma máquina? Como é que eu melhoro o meu processo de manutenção? Que é um processo, por exemplo, você pega a mineração, é 3% da receita. Então, qualquer coisa que você reduza ali naquele custo é muito significativo para qualquer cliente, né? E a gente tem diversas soluções que têm sido implementadas com muito sucesso. E o que eu acho que a gente precisa é dar o próximo passo, né? Como é que a gente consegue mostrar esse business case de uma forma mais robusta, principalmente quando você quer ter processos mais sustentáveis, né? E financeiramente rentáveis e mostrar o retorno daquele investimento. Eu queria ouvi-los também sobre que tem a ver com algumas necessidades ligadas à sustentabilidade e a tornar também o processo mais eficiente e menos custoso. Né? Se a gente pensa, por exemplo, gêmeos digitais e como alguns modelos aplicados ali ajudam também a simplificar, a tornar a operação menos custosa. O conjunto, nuvem, IA, enfim, é uma aliança, né? Um consórcio de tecnologias que viabiliza isso, né? Eu acho que uma das coisas que a Patrícia trouxe que são super interessantes é que a tecnologia é um habilitador, não? Mas a gente essencialmente tem que começar do problema da indústria que a gente efetivamente está resolvendo. Eu acho que o tema de gestão de operação, de planejamento, ele traz muitos desafios onde o volume de dados que a gente consegue coordenar, que a gente consegue catalogar e sobre eles colocar métodos de inteligência vão gerar velocidade, vão gerar assertividade e, consequentemente, uma melhoria na eficiência operacional. Eu achei interessante também, você mencionou Digital Twin, né? A gente muitas vezes pensa numa coisa fancy, né? Assim, a fábrica 3D, como se fosse um videogame, né?
mas especialmente na indústria de energy and resources, a gente pode ver a aplicabilidade de Digital Twins como um passo que antecede uma operação autônoma, né? Então, um equipamento autônomo, ele precisa usar visão computacional ou outras tecnologias para saber o que ele está fazendo, onde que ele está. Só que muitas vezes a gente precisa colocar ele em situações que na realidade não podem acontecer ou ainda talvez não existem, né? Então, assim... Tem que estressar as possibilidades. Exatamente. Então, assim, com Digital Twin, a gente consegue simular acidentes, anomalias, que a gente precisa... a IA precisa ser treinada para reagir corretamente, né? E isso hoje é possível, né? Baseado no computing power, nas plataformas que existem, né? Alguns anos atrás, a gente ficava catando vídeos e fotos. Então, assim, hoje é um avanço muito grande, né? Que apoia também esse tipo de next step na operação. Eu queria avançar nessas aplicações e nesses cenários, até para trazer um pouco essa visão para quem não está mergulhado nesses setores, do quanto também são áreas que acabam induzindo a adoção dessas tecnologias para outros setores. Até pela necessidade de uma demanda extrema, né? Vai no limite, no esgotamento, às vezes, de alguns recursos ali. Você acaba deixando um legado de aprendizado para outros setores importante. São áreas críticas, você tem que fazer um gerenciamento ali no limite do limite do limite. Ou seja, a gente acaba esgotando o potencial daquela tecnologia e gerando demanda. São setores muito estratégicos. O que mais tem de aplicação que vocês conseguem destacar pensando nesse cenário que a gente vem descrevendo aqui? Eu vou dar só um exemplo que a gente tem visto com muita curiosidade, que você fala, o setor financeiro, né? O setor financeiro, o que tem a ver com uma mineradora ou com uma petroleira, né? E vários dos exemplos de aplicações que a gente já tem rodando nessas, quando você apresenta para alguém do setor financeiro, vem, putz, mas isso serviria então para uma agência. Isso também, esse caso também é aplicável para a minha fábrica, que não tem nada a ver. Então, uma fábrica de vacinas, uma fábrica... Então, eles conseguem enxergar naquela tecnologia uma aplicabilidade que nem a gente não tinha pensado, né? Porque a gente não estava ali analisando necessariamente o setor financeiro. Então, tem muito essa questão de você pegar exatamente a mesma ideia, né? E você transportar isso. Eu falei da questão de conhecimento, por exemplo. Toda a parte de knowledge management que você tem bem catalogada, olha o potencial que isso tem. A gente está falando de manutenção, mas não precisa ser manutenção, né? Pode ser qualquer outro processo em qualquer outra indústria. Eu vou pegar um ponto aqui e olhar pelo lado oposto, né? Evidentemente, as áreas, por exemplo, de varejo, de finanças, podem aprender muito com o que está sendo feito com gestão de ambientes de missão crítica em energia, em resources e as indústrias, como a gente vem falando. Mas também a área, por exemplo, de distribuidoras, né? De energia, água. O que a gente vê é uma necessidade, uma transformação da visão desse segmento para olhar o cliente final. E esse olhar para o cliente final, por exemplo, no caso de energia, vem por causa do mercado livre de energia no Brasil, que vem cada vez mais expandindo aí o seu alcance. E dali a gente traz muitas lições do setor financeiro. Como individualizar a necessidade do cliente, como trazer, por exemplo, produtos de gestão de risco, seguros, meios de pagamento através, entre aspas, da conta de energia elétrica. Como é que a gente cria Open Energy, não? Uma base de dados aberta que pode ser compartilhada e usada por múltiplos agentes, usando data lakes, usando AI, usando a tecnologia que for, mas sobre um conjunto de dados confiável, seguro, compartilhado pelos agentes do setor para agregar valor efetivamente para o consumidor final. Gestão de risco de contratos, né, no trading de energia, é um mercado de opções, no final das contas, que as comercializadoras têm que fazer, que as geradoras fazem da mesma forma quando elas criam operações desse tipo para comercialização. Eu queria entrar talvez num dos frutos dessa parceria de vocês e dessa proximidade que vocês têm com os setores. Vocês usam uma solução da AWS para um
uma plataforma, enfim, uma solução que é o Safety Analytics. Eu queria que você contasse um pouco a respeito desse ativo e um pouquinho dessa jornada que levou vocês até colocar isso para rodar. Uhum. Então, assim, o Safety Analytics, ou Smart Safety, como que a gente chama isso, é uma plataforma construída pela Deloitte, né, em parceria com líderes da indústria, né, e nasceu já nativamente em 2016, quando ninguém falava de AI, né, por isso a gente chamava antigamente Analytics, Advanced Analytics, já nasceu nativamente em AWS, né, assim, por ter a flexibilidade, toda a segurança, todo o tecnológico necessário e a possibilidade de fato, replicar a solução em muito pouco tempo de um cliente para o outro, né, como um blueprint. Nasceu de um desafio de saber se é possível salvar vidas com inteligência artificial, né? Então, o que era o desafio? As empresas de indústria, especialmente de energy resources mais pesados, eles já há décadas, eles acumulam e capturam muito dado sobre não conformidade, situações perigosas, acidentes, falhas de comportamento, né? E, historicamente, só se fez relatórios, né? Mas não tinha uma previsão de risco, uma visão mais prescritiva, né? Assim, onde que está o problema? Onde que preciso focar na semana que vem? Então, a gente topou o desafio junto com uma mineradora e uma empresa líder de aços longos e fazer o bom uso dos dados, né? E o que a gente conseguiu comprovar na época é uma solução que consegue, juntando todo o contexto da produção de áreas operacionais, fazer uma previsão, como se fosse uma previsão do tempo de um potencial risco elevado para um evento crítico na próxima, um acidente, um near miss, né? E também providenciar o contexto, mas o que está mudando? Quais são os fatores que geram esse risco, né? E aí é um ponto interessante, o tema que é Generative AI, né? Então você vai pensar, mas isso aqui o ChatGPT, o Copilot pode fazer, né? Essa solução, ela está há quase 10 anos em produção, está em mais que 30 fábricas e usinas em todas as Américas, fala várias línguas. Ela está em produção sendo usada pelos engenheiros de segurança porque eles conseguem entender de como que o computador, a inteligência artificial, como que ela toma a decisão, o que ela consegue interpretar como fator de risco, né? E isso com alta precisão. Se a gente fala de Generative AI, né, e hoje falam, se está 95% de assertividade, de precisão, está muito bom, né? O resto, ele alucina um pouco. Imagina se você pergunta ao assistente qual que é o procedimento correto para você isolar uma área de risco onde que você vai fazer uma manutenção e ele alucina lá só um pouquinho e alguém morre. Então, assim, são esses 5% que a gente, em segurança operacional, a gente não consegue aceitar, né? Então, assim, aqui a plataforma tem um conjunto de algoritmos e faz o bom uso do que é o mais adequado e disponível na ponta, né? E o genérico, ele não serve para esse contexto. Esse ponto de que é uma jornada anterior a inteligência artificial não nasceu ontem com a OpenAI. Isso é importante super a gente dizer, mas é uma jornada anterior a essa nossa descoberta e essa adoção ampla da IA generativa. A gente não está falando desses modelos, né, dos LLMs, a gente não está falando disso. Nós estamos falando de uma aplicação de IA sob um outro contexto, e que eu suponho, e eu quero ouvir vocês sobre isso, fez parte também, óbvio, focado em gestão de risco, focado em um aspecto muito específico, mas que eu imagino tenha auxiliado vocês nesse processo de construção de uma jornada digital também para essas empresas. Porque não dá para a empresa se digitalizar no todo e um ponto tão crítico como esse acabar ficando de fora. Ou seja, vocês conseguiram cercar
todas as frentes dessa jornada, né? E eu acho que o que é importante, assim, digitalizar não é difícil. Pode ser caro, né? A gente entende o investimento. Digitalizar certo, talvez até seja um pouco mais. Exato. Agora, conseguir a adoção pelo ser humano é sempre complexo, né? Então, a quantidade de vezes que você começa uma ferramenta, uma plataforma, e você começa com um uso enorme, e, como a gente brinca, né? Se começar a falhar já logo, é difícil você conseguir manter a motivação das pessoas para continuar alimentando aquele modelo, continuar tornando aquele modelo cada vez mais inteligente. E eu acho que a beleza da parte de safety, de segurança de um modo geral, é porque, assim, se a gente falar de energia e recursos naturais, é uma indústria onde morre muita gente. Sim. Né? Uma indústria complicada. Os procedimentos de segurança são super rigorosos, são super bem documentados, até por isso que a gente consegue tirar a inteligência, né, a partir dessas bases e tudo mais. Mas, mais do que isso, por mais que haja competição nessa indústria, ali é uma área que as empresas não se importam em colaborar. A cooperação é a base. A cooperação existe. Pelo contrário, se tiver um lugar, e a gente tem feito esse papel, né, onde você possa consolidar todos os dados, anonimizar todos os dados, mas que sirva para um modelo melhor, todos colaboram e todos querem colaborar, porque é mudar a imagem da indústria, né? Não só é salvar vidas, mas também mudar a imagem da indústria, atrair mais gente para a indústria, e é uma indústria que precisa disso. Então, o safety tem esse apelo. Né, tem o apelo, e eu acho interessante que a gente conseguiu, nessa ferramenta, eu me lembro que logo no início, talvez uns 5 anos depois, já faz muito tempo, né? No início fica difícil dizer, mas a gente conseguiu incorporar, inclusive, análises psicológicas. Interessante. Né? Então, a gente tinha análises psicológicas e, dependendo do dia, aquele profissional não ia mais executar aquela função, ele era realocado para uma outra função, de acordo com padrões 5, 6 perguntas que ele tinha que responder no dia. Né? Então, assim, e isso mostrou resultado. Então, você conseguia fazer o remanejamento dos seus profissionais, qual era a atividade que cada um ia fazer, porque às vezes você não está num dia bom. Né? E você aí, obviamente, não fomos nós que desenvolvemos, teve uma empresa especializada em psicologia para desenvolver, mas dali você conseguia tirar esse resultado. Né? E conseguia evitar, e a gente viu os números falam por si só. A dificuldade que se tem com safety é que tem sempre aquela pergunta... não morreu ninguém, não tive um acidente porque eu investi na ferramenta, ou será que já não ia morrer ninguém mesmo? Né? Porque quando você evita o acidente, você acaba não sabendo exatamente. Mas quando a gente olha os números ao longo de 5, 6, 10 anos, como a gente está olhando, não dá para dizer que... aí não funciona, entendeu? Vende não mais é só porque sorte. é fresquinho, não é só sorte, mais, né? exatamente. E a gente tentou, né, como próximo passo aí na linha da jornada da digitalização, dar o próximo passo, né, literalmente, né? Chegando no limite daquilo que é possível com as contribuições dos seres humanos, a gente desenvolveu um módulo de visão computacional, né, que pluga nas câmeras assim, que já estão normalmente instaladas em toda a operação, monitorando e vê assim, se tem violação de regras, situações perigosas, conflitos entre homem, man, machine. E aí a gente conseguiu descobrir muitas e muitas e muitas coisas que as pessoas voluntariamente não falam sobre, né? Ninguém denuncia o colega que acabou de quase bater com a empilhadeira em alguma coisa, né? Agora a Câmara denuncia, né? Então, assim... Ela pelo menos conta, né? Ela conta. Registra ali, ela registra, quase impacta. Conforme compliance, né? Mas, assim... Aí a gente vê até para o bem, novas situações e novas possibilidades e, às vezes, soluções muito simples. Vamos botar uma grade aqui que resolve, né? Porque o ser humano está tão viciado no dia a dia, mas o computador não é, né? Então, assim, a jornada da digitalização, ela continua, né, com novas dimensões, novas tecnologias, e isso tudo colabora para a gente modelar cada vez melhor circunstâncias de algum problema de segurança acontecer ou não. Né? Aros, deixa eu só pegar um ponto aqui, desculpa, que eu acho que os dois comentaram algo muito interessante, que no final das contas a AI vem trazendo velocidade, então velocidade para as decisões a partir de um treinamento de um modelo, escala, então com um volume de dados, os relatórios que um monte de engenheiros construíam e ninguém analisava, isso era alta escala, não dava para um grupo de analistas fazer, a gente consegue absorver com a AI e a diversidade dos dados, né? Essa história de trazer o dado
do contexto psicológico, talvez ninguém tinha pensado nisso antes. Mas, putz, catalogar, colocar isso para funcionar... Antes talvez seria muito complicado. Com a visão da AI e o treinamento desses modelos, a gente consegue dar escala, velocidade e diversidade para esses dados. E a AI generativa é um sabor da AI que já vem sendo estudada há muitos anos, e a gente consegue com isso, em novas aplicações, usando modelos pré-treinados dentro de cada empresa ou pelos próprios provedores, os múltiplos provedores que têm entregues hoje modelos fundacionais, sim, a gente consegue gerar resultado com velocidade, com escala, e o desafio acho que é o que o Tim colocou, com a assertividade, né? A gente na AWS entende que o nosso propósito é ser a plataforma que melhor habilita o desenvolvimento de aplicações de AI, porque dá para os clientes a oportunidade de escolher o que é melhor e, ao escolher, customizar os modelos fundacionais para que justamente aqueles 5% que podem gerar a morte de um trabalhador e, através da alucinação, ela não ocorre porque o modelo efetivamente está estatisticamente customizado e treinado para dar a resposta mais assertiva, com escala e com velocidade. Para a gente caminhar para o final aqui, vamos fazer aquele exercício que é sempre uma grande sacanagem quando a gente fala sobre inovação, que é o da futurologia, né? Se a gente pudesse apontar para esses setores aqui que a gente discutiu, que estão em ebulição, estão em uma transformação importantíssima acontecendo, sobre os mais diferentes vieses, né? Desde uma agenda ambiental cobrando uma fatura alta por respostas, até questões regulatórias, enfim, tem de toda sorte de questões acontecendo para cada uma dessas indústrias. E a gente traz isso para como a IA generativa pluga soluções e permite viabilizar essas rupturas, né? Essas entregas. Para onde você acha que a gente caminha com as aplicações de IA generativa? Desde do nível de maturidade dessas empresas para isso, até romper o ciclo do hype. São indústrias que, é curioso, quando a gente começa a ler e tal, são indústrias que têm um receio muito grande para mergulhar no hype. Porque ele cobra um custo altíssimo se não tiver um resultado esperado. Que é o contrário de outros setores, né? Tem áreas que mergulham, não deu certo, puxa, que pena. E vai embora. Não dá para errar numa indústria que é a base. Você não pode errar. Como é que esses caras vão atravessar essa jornada e o que a gente vê por aí à luz do que a AWS está mapeando? Legal, Aras. O Jeff Bezos tem uma frase muito interessante que na inovação, para a gente fazer esse exercício de futurologia, a gente tem que entender o que não vai mudar. Exato. Né? E aí olhar para esses fatores. Saber onde pisar, né? Exatamente. Tem coisas que vão mudar, mas tem coisas que não vão mudar. Acho que uma delas que a gente olha para a questão da eficiência operacional, né? Seja uma empresa de energy pensando em oil and gas, seja pensando em energy no setor elétrico ou saneamento, a questão da maximização dos resultados com manutenção, né? A melhoria da manutenção para que a gente tenha uma gestão de ativos mais inteligente. A gente enxerga que os modelos fundacionais que hoje estão aí disponíveis, eles são super válidos, mas a gente vai passar por um processo de forte customização, forte especialização. A criação dos chamados SLMs, né? Small Language Models, que são os grandes modelos treinados, customizados para essas aplicações muito específicas. E associado a agentes que vão ser especialistas digitais, trocando informações entre si muito rápido para descobrir novas formas de maximizar o valor do ativo, melhorar o nível de manutenção e aumentar o tempo de vida desses equipamentos ou desses aparatos que estão nos clientes. Eu vejo 3 tendências grandes. Tá? Uma é que eu acho que nos próximos anos a gente vai ver a IA cada vez entrando mais para dentro da operação, ou seja, em equipamentos ou até equipamentos ou extensões humanas que vão ser utilizados na operação, né? E não necessariamente para substituir, mas para ampliar as capacidades, né, de um operador, né? Isso é uma tendência que eu vejo, assim, tanto que
hoje é tecnicamente possível, né? E a gente vê os basic technology providers como a NVIDIA, a tendência é essa, né? De trazer o power para a borda, né? Uma outra tendência é que eu acho que a gente vai ver novos modelos de negócio surgindo, né? Um exemplo conhecido que estava até na mídia é tipo uma empresa igual uma Eletrobras, que é dona da energia, né? Ela pode se tornar um cloud provider e, de repente, concorrer em algumas áreas até uma AWS, né? Isso é uma coisa que era inimaginável, né? Uma empresa que não tem nada a ver virar um technology. Essas fronteiras estão se tornando cada vez... E até complementar, né? Exatamente, complementar, né? E, assim, são coisas, assim, completamente novas, novos business areas. E uma outra questão é, a gente vê muito o hype do agentic, né? E eu acho que as empresas, daqui a pouco, vão se deparar com uma situação de, poxa, eu criei 1000 digital workforces, 1000 colaboradores digitais. E eles estão tudo na mão de um technology provider. E todos, talvez, algumas coisas críticas que eu, se fosse um humano, eu contrataria para dentro de casa. Como que eu vou lidar com uma digital workforce terceirizada e própria, né? Então, esses são temas que vão surgir, né? Como que vai ser o que é resiliente, o que é perigoso, né? Legal. E para fechar... Não, sem falar tanto da parte tecnológica, mas quando a gente está falando de negócios, né, todo o setor de commodities você tem que melhorar a produtividade, diminuir custo, porque você não controla, né, o valor do produto, é uma commodity, né? Segurança, claro, em primeiro lugar, e aí passa a questão de manutenção de ativos, não só pela segurança, mas também pela melhoria, mas sustentabilidade também, adaptação climática, enfim, tudo que a AI pode fazer. Mas sob a ótica de business, né, assim, a gente está falando do hype, do uso de tecnologia e tudo mais, o que eu vejo como próximo passo que, se as empresas não derem, isso vai realmente diminuir o nível de investimento, pode diminuir o nível de investimento, é ter um melhor planejamento estratégico. Um planejamento do que vai ser o seu business com o AI. Hoje a gente vê muito, assim, a área de engenharia, são pessoas que entendem, né, daquele processo da cadeia produtiva e tudo mais, e falam assim, não, aqui eu sei que eu consigo melhorar isso, aqui eu posso otimizar isso. Então, assim, são várias soluções, mas como é que eu olho o meu negócio como um todo e qual vai ser a disrupção que esse negócio vai ter em relação à AI? Ou como vai ser a minha planta do futuro, né? Vamos imaginar, esquece a tecnologia que está hoje, né? Em 10 anos, como é que eu enxergo a minha planta operando? E o retorno financeiro, quando a gente fala de retorno financeiro, a grande maioria das empresas é um engenheiro fazendo o cálculo do retorno financeiro, né? E aí, quando isso bate numa área financeira ou num comitê de auditoria, esquece que aquele número não para em pé. Né? Ele não fez o valor presente, ele não sabe qual é o impacto contábil, ele não sabe se é caixa ou competência, né? Ele coloca tudo numa planilha e olha, tive tanto de retorno. Isso quando sobe para alta administração e para o conselho de uma empresa, gera muito ceticismo. Falei, não, esse número não está certo. Esse número não está certo por causa disso, disso, disso. Isso aqui, né, você está considerando só o caixa, não está considerando competência. Isso aqui você está considerando só o quanto que o equipamento funcionou, mas também tem essas características. Então, assim, eu acho que um melhor planejamento estratégico é necessário, até para dar sustentabilidade realmente, para sustentação para esses desenvolvimentos, né, para manter realmente esse investimento contínuo e business cases mais sólidos, onde você possa realmente mostrar o retorno do investimento, mas numa ótica puramente financeira mesmo, que fale a mesma língua da alta administração e que fale a mesma língua de um comitê de auditoria e de um conselho. Então, eu acho que isso se não fizer isso, eu acho que a gente pode sim ter um impacto aí, porque a comunicação não flui entre essas áreas. Muito, muito bom mesmo. Insights poderosos aqui com esse trio. Infelizmente, chegamos ao final aqui do nosso tempo, do nosso papo. Mas quero agradecer a cada um de vocês, Patrícia, Tim, Rafael. Agradecer você que nos acompanhou até aqui. Fazer o forte convite, a forte recomendação para que você acompanhe os outros episódios dessa série aqui, Futuro Inteligente, com a Deloitte, a AWS. Os conteúdos estão todos disponibilizados lá
nas nossas plataformas, você pode acessar no ecossistema da MIT Technology Review Brasil. Então, obrigado, Tim, Patrícia, Rafael. Prazer. Obrigado, um prazer ter vocês Obrigada. aqui. E a gente se encontra aqui na MIT Technology Review Brasil, discutindo tecnologia, negócios e sociedade. Até a próxima. Tchau, tchau.